é o Vinícius Camargo, professor de matemática. Entramos na reta final dos estudos para o Enem e há menos de um mês para a prova vamos falar de PA e PG. As últimas provas de matemática e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm cobrado com frequência o conhecimento sobre progressões aritméticas e também progressões geométricas, a famosa PG. Vamos relembrar alguns conceitos importantes para que não restem dúvidas na resolução de questões que envolvam progressão aritmética. Uma progressão aritmética, que chamaremos a partir de agora de PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Esse número é chamado de razão e dentro de uma sequência sempre será a mesma. Para exemplificar, temos a seguinte PA: 1, 3, 5, 7 e 9. O primeiro termo, chamado de A1, é o 1. O segundo termo, o A2, é o número 3. E assim por diante, até chegarmos no último termo, o A5, que é o número 9. Ao se fazer 3 menos 1, obtemos 2. Se fizermos 5 menos 3, também chegamos a 2. E esse resultado vai ser constante para quaisquer elementos consecutivos dessa sequência. Esse valor é chamado de razão. E neste exemplo, R é igual a 2. Levando esse exemplo para um caso genérico, para a PA, A igual a A1, A2, A3, AN-1 até AN, representamos a razão como R igual a N menos AN-1. Podemos classificar também uma progressão aritmética em crescente, decrescente ou constante. Uma PA é dita crescente se a sua razão é positiva, decrescente se a sua razão é negativa e constante se a razão é igual a zero. Em geral, para resolver questões sobre PA no Enem, não podemos esquecer duas relações muito importantes. A primeira é o termo geral da PA, onde N é igual a A1 mais N-1 multiplicado pela razão. O AN é o termo geral da PA, mas, geralmente, atribuímos um valor para N nessa relação, onde descobrimos o valor deste termo específico. A segunda relação é a soma dos termos de uma PA, que utilizamos para determinar a soma de todos os termos dessa sequência, e é determinada por A1 mais AN vezes a quantidade de termos N, tudo isso dividido por 2. Nessas fórmulas, AN é o enésimo termo da PA, A1 é o primeiro termo, R é a razão e SN é o valor da soma de todos os termos da progressão. Agora que já vimos os pontos mais importantes no estudo de progressões aritméticas, vamos ver como aparecem as questões sobre PA no Enem das provas anteriores. Enem de 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. 2012, 50,25 toneladas. 2013, 51,50 toneladas. 2014, 52,75 toneladas e 2015, 54 toneladas. A quantidade total de arroz em toneladas
que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de A. 497,25 toneladas, B. 500,85 toneladas, C. 502,87 toneladas, letra D. 558,75 e letra E. 563,25 toneladas. Através do quadro, podemos identificar uma progressão aritmética, formada pelos números que compõem a coluna Projeto da Produção em toneladas. O primeiro termo é igual a 50,25 e o segundo igual a 51,50, sendo que A1 refere-se ao ano de 2012 e o A2 ao ano de 2013, e assim por diante. Desta forma, precisamos identificar o 10º termo, aquele que se refere ao ano de 2021. Vamos procurar a razão R dessa PA? Fazendo A2 menos A1, obtemos a razão R. Desta forma, a razão é igual a 51,50 menos 50,25, o que resulta em 1,25. Agora que conhecemos a razão, vamos identificar o termo A10 através da relação do termo geral. Substituindo os valores na relação, temos que A10 é igual a 50,25 mais 10 menos 1 multiplicado por 1,25. Efetuando os cálculos necessários, obtemos que A10 é igual a 61,50 toneladas. Identificado que o A10 é 61,50, podemos utilizar a relação da soma dos termos de uma PA finita para saber a produção total do período de 2012 a 2021. Substituindo todos os valores nessa relação e efetuando os cálculos, obtemos o valor final de 558,75 toneladas de arroz. Portanto, a alternativa correta é a letra D. A progressão geométrica é uma sequência numérica que cresce ou decresce pelo produto por uma taxa constante. Nessa progressão, os seus termos a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante denominada razão Q. Ou seja, a diferença entre uma PA e uma PG é que a razão de uma PA é somada ao termo anterior. Já na PG, a razão multiplica o termo anterior. Apesar de não ser um tema tão recorrente no Enem, é de suma importância sabermos esse conceito. Um exemplo bem simples de PG é a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Essa sequência é uma PG de razão igual a 2, onde A1 é igual a 1 e o próximo termo é sempre o termo anterior multiplicado por 2. Podemos perceber que essa sequência obedece à seguinte relação de termo geral. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, onde Q é a razão da PG e N é o número correspondente ao termo que queremos encontrar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Bons estudos! É isso aí, turma. Goiás Bem no Enem fica por aqui. Você pode rever as aulas de hoje em nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva, beleza? Por conta do feriado, hoje não tem aulões preparatórios, mas sábado que vem haverá normalmente em todo o estado. Procure o coordenador do seu colégio e saiba mais sobre horário e local, combinado? Vou nessa, um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau!